É um desafio bastante complexo, né, ainda mais quando a gente tem essa limitação de mídias, né. Considerando quando a gente está trabalhando com ambientes onde a gente pode misturar ainda a presença física com a presença virtual, a gente tem, de certa forma, uma certa liberdade que a gente pode unir pessoas que possam ajudar nisso, né. Mas considerando essa tarefa onde a gente está numa situação de transmissão online, como bem mencionado, né, a transmissão do vídeo, de que forma hoje vocês têm observado que possam ter métodos, algumas ferramentas que possam estar auxiliando os professores, né? Porque um dos desafios que a gente tem percebido, é, vou passar o meu caso aqui, na verdade, dentro da universidade, é que a gente tem vários alunos, né, que têm deficiências, né? Esses alunos eles têm que ser, de certa forma, contemplados com tecnologias de acessibilidade e pode não existir um conjunto significativo de pessoas para ajudarem eles. E algumas tecnologias, elas já podem ser hoje utilizadas. Quais que vocês já utilizaram e podem contar um pouco para nós? Vou falar especificamente do aluno cego, tá? Do aluno com deficiência visual, tá? Nós estamos em trabalho remoto, esse aluno está em casa, né? Como a obrigatoriedade agora é trabalhar a EAD de alguma forma, nós vamos ter que encontrar meios de que esse aluno tenha acesso à internet, aos materiais que nós vamos disponibilizar, né? Para a pessoa com deficiência visual, isso fica muito mais simples de resolver, tá? Na minha visão, na minha opinião, fica muito mais simples de resolver. Por quê? Porque basta que eu tome cuidado na produção dos meus materiais, né? Garantir que esse material, esse texto eletrônico, tá? E aí eu estou usando a definição de texto eletrônico que a gente encontra na W3C, tá? Então, de forma que esse aluno possa acessar esse conteúdo, ampliar ou fazer a leitura através de um sintetizador de voz, ou seja, um leitor de tela, isso parece ser mais simples, tá? Do que se eu tivesse com esse aluno hoje em sala de aula, tendo que ampliar material, ou tendo que fazer alguma coisa em braille, ou tendo sempre que disponibilizar alguma coisa extra e além do que os outros estão recebendo. Me parece que, para o aluno com deficiência visual, o ensino remoto ele é mais tranquilo de acontecer e de fluir, tá? Do que o ensino presencial. Isso é uma hipótese minha, tá? Porque eu consigo, então, formatar com cuidado esses documentos e ele vai ter acesso, porque aquele documento foi preparado para isso, tá? Então, aí nós vamos trabalhar com a seguinte perspectiva, de ter um conteúdo que vai para o vidente e ter um conteúdo que vai para o cego. Pode dar um pouco mais de trabalho, mas, de acordo com as experiências que a gente vem desenvolvendo em outros projetos que nós atuamos, nós percebemos que esse é um caminho saudável, né? Porque eu não preciso tirar a estética do material do vidente e, ao mesmo tempo, não atrapalho a leitura da pessoa com deficiência visual. Então, a gente está trabalhando com essas hipóteses, certo? Bom, no momento em que meu aluno tem documento preparado para um ledor, ele vai ler no celular, ele vai ler no computador, ele vai ler no tablet, ele vai ler em qualquer lugar. Então, eu acho que abriu assim uma expectativa assim de validação hoje e de observação de como o aluno com deficiência visual está vivendo esse momento. Na minha hipótese, é que ele vai viver de uma forma mais tranquila, tá? Um outro ponto é, caso o professor utilize produção audiovisual, que ele vai utilizar, né? Na maior parte das vezes os professores vão utilizar, é a forma, e devem utilizar, porque é a forma que a gente consegue reduzir um pouco a distância transacional, né? De estar um pouco mais perto desse aluno, de criar uma certa empatia, né? Então ele deve usar, sim, a produção audiovisual, né? No momento em que ele está fazendo isso para alunos com deficiência visual, ele precisa tomar um cuidado, ele precisa tomar o cuidado de, em determinados momentos chave dessa produção, que ele vá descrevendo algumas coisas. Então, se ele tem um aluno com deficiência visual, ele pode começar o vídeo contextualizando o escritório onde ele está gravando, o local da casa onde ele está gravando, para esse aluno criar uma imagem mental, né?
para não ficar só aquela voz solta, ele compreender um pouquinho onde é que o professor está, né? Como é que ele está se apresentando, né? Se ele já conhece esse professor ou não, se ele não conhece, é legal o professor fazer esse exercício de se autodescrever para esse aluno criar essa imagem mental e tomar um certo cuidado de que, bom, eu vou mostrar elementos visuais nesse vídeo, então eu tenho que ter o cuidado de descrever esses elementos, se estes elementos estiverem relacionados com algum objetivo pedagógico, né? Então, seriam esses dois pontos. O cuidado na formatação de documentos eletrônicos, né? E o cuidado na hora da produção audiovisual de fazer com que esse aluno se integre àquela aula, que ele se sinta acolhido e que ele compreenda qual é aquele universo, ao mesmo tempo em que eu preciso olhar com cuidado o que é necessário ser descrito, áudio descrito, e o próprio professor pode fazer isso na própria fala, né? Isso é um exercício interessante no momento em que eu começo a falar e eu começo descrevendo o que está acontecendo. No momento em que ele pega essa manha, digamos assim, isso vai acontecer naturalmente. Só vou dar um exemplo assim de uma pessoa que faz isso de uma forma brilhante. Até temos duas pessoas para dar de exemplo. O professor Romeu Sasaki. O professor Romeu Sasaki é um ícone da área de inclusão, é um grande pesquisador, um grande escritor dessa área. E é um pioneiro nessa área. O professor Romeu Sasaki, quando vai dar uma palestra, ele já tem isso incorporado. Então, ele faz isso na fala naturalmente. Isso é um exercício. Com o tempo, as pessoas vão se adaptando a isso, então é interessante que isso possa acontecer. E uma outra pessoa, é um colega, inclusive, Thiago, teu colega da Universidade Federal, agora já está aposentado, mas é uma pessoa assim que trabalha com isso, com essa parte, com maestria, que é o professor Elton Vergara Nunes, que é do Centro de Letras e Comunicação. Então, o professor Elton ele desenvolveu a tese de doutorado no tema audiodescrição didática. Então, é a audiodescrição totalmente voltada, né, para o ensino. É um dos autores da recomendação, defendeu a tese após a publicação, então, em virtude de todas essas atualizações, nós precisamos entregar uma segunda versão da recomendação de acessibilidade. Muito legal, Fábio. Até tu trouxe aí alguns elementos que são super fundamentais, que é esse processo de tu planejar, né? De tu estar observando quem são os teus alunos, observando que tu tem diferentes pessoas dentro dessa sala de aula, né? E construindo esses materiais, levando em consideração todos esses aspectos, né? Que é um pouco do processo que a gente diz, digamos, do design, né, propriamente dito.